Olá, tudo bem? Meu nome é Joanilma Menezes, sou pedagoga, psicopedagoga, clínica institucional e também orientadora educacional de pais e de professores. Hoje, continuo dando continuidade à nossa temática Aprenda a Aprender em Tempos de Pandemia. Nós vamos falar de um assunto bem relevante para os pais, para as escolas, que talvez seja a chave de maior problema que existe principalmente nesse tempo que está instalado, né? Nesse tempo pandêmico que nós estamos vivendo, que é o tão famoso dever de casa, né? Dever de casa tem sido desde antes da pandemia, antes desse período de aulas remotas, dever de casa sempre foi a preocupação dos pais, a preocupação do aluno e a preocupação da escola também, né? Por esse tão famoso assunto, dever de casa, tarefa de casa. Então, o que é dever de casa? O que é o dever de casa para você? Né? Vamos primeiro pensar o que é o dever de casa. O dever de casa, ele é uma demanda da escola para a criança, né? Para que ela possa observar se a criança ela tem autonomia de fazer sozinho o que ele aprendeu na escola. Fazer sozinho o que ele aprendeu na escola. Se ele conseguiu realmente aprender. Então, ele vai levar obrigar aquela tarefa para casa, para que ele possa exercitar, né? E ver se ele internalizou aquilo que foi aprendido na escola. São usadas várias estratégias, né? O professor utiliza-se de várias estratégias para que esse chegue em casa de forma mais lúdica, às vezes mais prazerosa, fugindo daquele contexto de apenas só de escrever, às vezes ele faz de várias formas, né? Mas que isso tira muito o sossego do pai. E hoje, principalmente hoje, que todas as atividades estão sendo feitas em casa, né? Pelas aulas remotas, pelas aulas alternativas que as escolas estão trabalhando, então isso chega a ser muito mais cansativo para o pai que se coloca no papel do aluno para poder desenvolver aquelas atividades. Então, para tranquilizar os pais, eu quero deixar hoje, o meu recado hoje é que você pare de se preocupar com o dever de casa do seu filho. Você tem que se preocupar com a responsabilidade dele, mas com o dever de casa é responsabilidade do seu filho, para desenvolver nele a sua responsabilidade, para desenvolver nele a sua autonomia. Não é responsabilidade do pai fazer o dever de casa do filho. A escola coloca o dever, o professor manda o dever para o seu aluno, porque ele acredita que aquilo que foi trabalhado na escola, ele vai exercitar em casa, vai tentar realizar, e se ele não conseguir, tem outro dia para o professor dar esse feedback para o seu filho. O que foi que ele acertou, o que foi que ele errou, o que é que ele precisa melhorar. Não é assim? Jamais eu preciso estar me preocupando de fazer o dever mais ele. Apague aqui, isso não está certo, não faça desse jeito, não é assim. Ou então eu não sei fazer, isso é muito difícil, eu vou chamar uma pessoa para lhe ajudar porque eu não dou conta disso. Então, em vez de você estar ajudando, você está passando uma preocupação para seu filho. Você não está dando apoio. O que é que o pai precisa nesse momento? Eu preciso determinar para ele que ali é a hora dele fazer o seu dever. Se ele tem a responsabilidade, já tem seus horários, deixe ele à vontade, deixe ele desenvolvendo a sua autonomia. Mas se ele não tem, você determine para ele que ali é o momento dele fazer o dever e deixe ele fazer. Você vai ver a preocupação do seu filho, você vai dar uma força. Você é capaz, você consegue. A professora, com certeza, ela ensinou. Com certeza, tente lembrar do que ela disse. Tente lembrar o que foi que você viu na escola, como foi a forma que foi dado na escola.
Será que não está nessa outra página? Você já procurou aqui se você... Então, você vai dar a ele aquele apoio. Você pode ser necessário, o pai é necessário, é importante nesse momento, para que ele possa dar esse apoio. Mas jamais ele precisa estar interferindo e dizendo que vamos fazer junto, como tem muitos pais que dizem assim, eu tô que estudo, tô voltando a estudar tudo de novo para poder ensinar o meu filho. Não precisa. Seu tempo já passou. Quem precisa aprender é seu filho. O seu filho, às vezes, dependendo da atividade, se ele não tem condições, se você percebe que ele persiste na dificuldade de alguma disciplina, então eu vou procurar um reforço para aquela dificuldade dele. Se meu filho tem dificuldade em matemática, eu vou procurar um reforço em matemática, não para fazer o dever de casa, mas para reforçar a sua dificuldade, não é, que você tem em matemática. Então, você chama um profissional de matemática, um profissional de língua portuguesa, um profissional de outra disciplina que ele possa estar desenvolvendo, tentando ajudar o seu filho. Mas jamais você precisa botar o seu filho numa aula de reforço para fazer dever de casa. Não, porque eu não sei ensinar, então a professora de reforço é quem ensina o dever de casa. Não é assim que funciona. O seu filho vai ficar sempre com o conhecimento agregado a outra pessoa. Eu estou sempre dependendo de alguém para que eu realize aquilo que é uma demanda que foi dada a mim como aluno. Você passa aquela responsabilidade para outra pessoa. O professor lá da aula de reforço, ele vai lá, diz a página, diz onde é que está a resposta, ensina a maneira mais fácil. Muitas vezes dá a resposta para o que o aluno faça e ele levou o seu dever e cumpriu com sua tarefa. Mas não é isso que o professor, e não é para isso que serve o dever de casa. Não é para cumprir uma tarefa, é para cumprir com uma demanda que você precisa ter, que você precisa desenvolver daquilo que foi trabalhado na escola. Agora é a sua vez de desenvolver. O professor precisa saber, e se o seu filho ele não criar essas dúvidas, não levantar esses questionamentos, não souber o que não tiver consciência do que não sabe, como é que ele vai tentar aprender? Como é que ele vai chegar para a escola e vai dizer ao professor: olha, eu não soube fazer isso, eu não estou entendendo isso, eu não sei fazer isso. Então, ele precisa dizer ao professor o que não sabe fazer, porque aí o professor vai interferir naquele momento da aprendizagem da criança. Ele vai dizer: olha, então é assim que se faz. Olha como é que se faz, entendeu? O professor passa o dever de casa, o aluno tenta responder, de acordo com suas dificuldades, ele cria seus questionamentos e ele leva para a escola para tirar com o professor, que é a pessoa que está ali habilitada naquele momento para trabalhar aquilo com ele. E ele o professor não vai avaliar só se ele trouxe feito ou não trouxe feito. Se ele está avaliando assim, ele está avaliando de uma forma errada. Ele não é isso que ele precisa saber, se ele cumpriu com a tarefa ou não cumpriu com a tarefa. Ele precisa saber se o seu aluno cumpriu com a sua autonomia de fazer sozinho aquilo que eu ensinei ele a fazer. Ok? Então, vamos tirar essa preocupação da nossa cabeça de achar que a atividade de casa é uma responsabilidade minha, como pai, e ficar ali horas e horas, perdendo tempo, questionando, eu tentando fazer mais ele. Eu vejo, às vezes, na escola, os professores passam, por exemplo, uma maquete. Uma maquete é um trabalho bem delicado de fazer, né? Mas o professor, ele não quer ver obras de arte, não. Aí os pais vão ali, pagam um profissional para fazer aquelas esculturas maravilhosas, aquele trabalho maravilhoso. E o aluno chega lá todo orgulhoso com aquele trabalho, mas ele não fez. Ele não teve participação. O objetivo do professor não foi atingido, que era ele trabalhar as habilidades motoras, era ele trabalhar, ele colocar o conhecimento dele naquilo que ele está construindo. Ele não fez.
Ele não queria saber se o trabalho estava feio ou bonito, não, se era uma obra de arte ou se era um trabalho mal feito. Ele quer saber se o conhecimento que ele estava trabalhando, se ele foi colocado ali naquela maquete. E o pai fica, eu também não tenho habilidade, eu também não sei, aí já paga uma pessoa para fazer porque ele não sabe fazer. E você tirou do seu filho a autonomia. E muito mais grave ainda, um ponto muito mais grave ainda, é quando o pai, ele fica minimizando, desvalorizando o trabalho da escola, do professor, da tarefa do seu filho. Então, isso é muito mais agravante. Nunca faça isso com seu filho. Nunca fale mal da escola do seu filho, do professor do seu filho, da tarefa que ele trouxe para casa. Você está criando nele uma desvalorização do conhecimento, uma desvalorização do espaço escolar. Você não estimula. Como é que ele vai se sentir estimulado a fazer uma coisa que você disse que não estava certo? Que você disse que ele não ia conseguir, que você disse que estava difícil, não é? A dificuldade às vezes é sua, não é do seu filho, a dificuldade é sua. Então vamos ter o cuidado de não fazer isso na frente do filho. Agora, se eu tenho uma queixa, e aquela queixa eu preciso esclarecer, eu vou na escola, eu converso com o professor, eu converso com o coordenador pedagógico, eu converso com o diretor, e eles vão tentar esclarecer o que é que está de errado naquilo ali. Entendeu? Mas jamais eu vou dizer isso ao meu filho. Ele está ali com um problema para resolver. Não entendeu, não sabe como fazer. E eu ainda fico falando mal dele, daquela tarefa, desestimulando. Qual é o estímulo que eu estou dando ao meu filho? Não é isso? Então vamos ter muito cuidado nessa hora do dever de casa. Não é? É uma tarefa muito importante, mas é do seu filho, não é sua. Certo? Não é atividade para você. Vamos tentar fazer essas atividades, apoiar essas atividades de forma com que ele se sinta estimulado a fazer. Mas jamais fazer por ele, ou jamais me preocupar porque eu não sei. Porque você não sabe, mas ele sabe. E se ele não sabe, é necessário que o professor saiba disso, né? Que ele não é capaz. Porque quando ele sabe que ele não é capaz, ele vai ajudar. Ok? Então, tenham todos um bom dia, não é? Boa tarde ou boa noite, e até o próximo vídeo.